Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Hoje eu quero falar com vocês sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Como ser guiado pelo Espírito Santo. Essa palavra, ela está muito quente no meu coração e eu quero partilhá-la com vocês. Atos 16, versículo de número 4 adiante. A palavra de Deus diz assim: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Tem algumas traduções que diz que eles foram proibidos. O Espírito impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? Senhor, nós te pedimos que a tua bênção continue conosco nessa manhã, que o seu Espírito possa nos liderar nessa palavra e que essa palavra possa produzir vida para os nossos corações. Que aquilo que vamos ouvir nessa manhã seja, Senhor, ó Deus, extremamente útil na nossa vida prática. E que nós possamos ser reposicionados pelo Senhor na nossa trajetória, na nossa jornada. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma das coisas mais importantes que nós precisamos notar quando nós estamos lendo as Escrituras é que Deus, Ele não tem um desejo apenas de salvar a nossa alma. Deus não tem o desejo apenas de nos levar para o céu. Porque se fosse assim, quando você levanta a mão aqui na frente, eu entrego a minha vida para Jesus, você poderia ter um ataque cardíaco aqui, a gente te levava e pronto. A missão de Deus conosco estaria realizada. Mas a grande verdade é que Deus deseja não apenas salvar a nossa alma, Deus deseja liderar a nossa jornada. Deus deseja que os nossos passos, como diz o provérbio, sejam confirmados pelo Senhor. Que nós não tenhamos uma caminhada solo, uma caminhada que seja no rumo da nossa venta, como dizia minha avó, né? Mas que seja uma caminhada submetida, submissa à liderança do Espírito, ou seja, o Espírito seja o nosso guia. E é interessante porque o profeta Isaías, ele fala sobre isso. Isaías, ele declara que no capítulo 30, no versículo 21, ele diz assim, ó: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do Senhor, que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, então, o
profeta está nos dizendo assim: vocês têm a disponibilidade de ter uma voz que fala atrás de você e que diz assim, ó, esse daí é o caminho. Ande nele e não vire nem para a direita e nem para a esquerda. O que isso produz na nossa vida? Isso produz na nossa vida uma jornada segura. Produz na nossa vida passos firmes. Produz na nossa vida uma trajetória sólida. Não é que isso nos blinda de problemas. Nós vamos ver no texto de Atos isso. Não é que isso nos blinda de situações difíceis. Por exemplo, havia uma nuvem que guiava o povo de Israel no deserto. Sim ou não? Havia uma coluna de fogo que guiava o povo de Israel no deserto. Sim ou não? Mas aquela nuvem e aquela coluna guiando o povo de Israel colocaram a nação inteira diante de um mar fechado e um faraó vindo com sangue nos olhos para destruir o povo. Aquela foi uma situação complexa. Então, eu gosto de dizer isso, falo e repito, nem sempre a vontade de Deus vai nos conduzir a lugares estáveis, mas sempre a vontade de Deus vai nos conduzir a lugares seguros. Nem sempre ser guiado pelo Espírito vai fazer com que eu tenha, sabe, uma trajetória sem impactos, sem crises, sem problemas, mas sempre eu estarei seguro sabendo que o Deus que me mandou andar nessa direção é o Deus que vai intervir na minha caminhada quando as coisas saírem do meu controle. Então, Moisés chega no mar fechado? Sim. Faraó está vindo? Sim. E o que Deus faz? Abre o mar, Moisés passa com o povo, o faraó quer passar junto. Né? Faraó não pode passar nos caminhos de Deus, só quem passa nos caminhos de Deus é quem Deus enviou. E aí o faraó é submetido às águas e as águas terminam com a ira de Faraó. Quando Paulo está aqui em Atos 16, é interessantíssimo esse texto, por quê? Porque Paulo está fazendo uma coisa certa. Paulo está comprometido em edificar as igrejas plantadas. Eu gosto de enfatizar isso, por isso que eu comecei no versículo 4. Olha que lindo. Nas cidades por onde passavam, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Aqui tem uma chave. Outro dia a gente fala disso. Né? Tem duas coisas importantes aqui sobre a igreja. Primeiro, uma liderança plural. A igreja não tem dono. Fale assim comigo, a igreja não tem dono. Diga assim, a liderança da igreja é plural. Quando alguém toma uma decisão, ela precisa ser validada pelo corpo de presbíteros. Homens maduros, experientes, que estão ali para deliberar junto, para que juntos o conselho do Senhor seja estabelecido. Só que aí, quando essas decisões são tomadas, qual é a função da igreja? Obedecer. Então é o que Paulo está garantindo. Paulo está aqui, ele está visitando as igrejas que estavam plantadas, e ele estava comunicando as decisões do presbitério, para que essas decisões fossem obedecidas. Majoritariamente aqui, essas decisões eram decisões doutrinárias. Eram fundamentos doutrinários. Então Paulo estava dizendo o seguinte, olha, Jerusalém, os apóstolos, os presbíteros estão tomando decisões doutrinárias e as igrejas precisam obedecer essas decisões doutrinárias. Então ele estava fazendo uma coisa boa, certo? Segunda coisa que ele está fazendo, ele está pregando o evangelho, ele está anunciando a boa notícia. Ele está fazendo outra coisa boa, certo? Só que aí ele tem a brilhante ideia, ele pensa assim, eu estou fazendo uma coisa tão boa que eu preciso expandir isso aqui para a Ásia. Eu preciso ir para uma nova fronteira. Eu vou para a Ásia para pregar agora para eles, anunciar o evangelho. E aí acontece o quê? O Espírito Santo proíbe, impede. E aí eles voltam, engatam uma marcha ré, e aí eles falam, bom, a gente não pode ir para a Ásia, então a gente vai para Bitínia. E aí o que o Espírito Santo faz? Proíbe de novo. Uau, aqui tem um negócio aqui importante. Até para fazer coisas boas,
nós precisamos consultar o Espírito de Deus. Porque não é que não é para fazer a coisa boa. É porque talvez não seja o momento exato na agenda de Deus de fazer aquela coisa boa. Faz sentido? Então pregar o evangelho é ruim? Não. Edificar igrejas é ruim? Não. Mas no plano de Deus não estava ir para a Ásia nem para a Bitínia. No plano de Deus estava ir onde? Para Macedônia. E aí Paulo vai dormir. Ué, o espírito que proibiu agora vai ter que liderar, porque o Paulo está perdido agora. E o que a gente faz quando a gente está perdido? Sabe o que a gente faz? Nada. A gente espera, ora e vai dormir, porque aos seus o Senhor dá, aos amados Ele dá enquanto dormem. Então você não sabe o que fazer, não faz nada. Vai dormir. Que Deus pode te dar um sonho, e naquele sonho, mistérios serão desvendados. E aí você vai tomar a decisão que tem que ser tomada. Nós vamos falar bastante disso hoje. A mensagem de hoje é legal, tá? Você vai gostar. Então, o que acontece? É interessante olhar essa dinâmica, porque às vezes a gente, no afã de fazer coisas boas, a gente compromete o processo de Deus na vida de pessoas e de lugares. Então, até para ajudar pessoas, a gente precisa orar e pedir a Deus qual é a forma de ajudar. Tem gente que você tem que dar dinheiro, tem gente que você tem que dar conselho, tem gente que você tem que dar bronca, e tem gente que você tem que dar silêncio. Tem gente que você vai ter que dar uma mesa, tem gente que você vai ter que dar uma cajadada no meio da testa para abrir a mente. Por quê? Porque é na decisão de como você vai ajudar que aquela pessoa vai ser emancipada para o plano de Deus para a vida dela, ou você vai atrasar um processo que o Senhor está fazendo na vida dela. Então, aqui nessa introdução, o que eu quero deixar claro para vocês, que até na vida do maior apóstolo, havia um processo ativo do Senhor de liderá-lo, de dar para ele os limites. Então, quando Paulo dorme, ele tem um sonho com um varão macedônio que fala, passa a Macedônia e nos ajuda. E aí ele vai, e aí ele chega em Filipe, e aí é só sucesso, é cura, é milagre? Não. Ele expulsa o demônio de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e aí o que acontece? Ele vai para a cadeia. Toma uma chibatada nas costas, está preso, ele e o Silas, e perto da meia-noite, Paulo e Silas louvavam e oravam ao Senhor, e os outros presos o escutavam. E de repente, os alicerces do cárcere se moveram, as prisões foram abertas, e aqueles que estavam presos foram liberados. Por quê? Porque no centro da vontade de Deus tem lutas. Mas no centro da vontade de Deus, você vai conhecer o poder milagroso do Senhor em intervir na tua vida. Quando você está no centro da vontade de Deus, liderado por Deus, Deus faz milagres que não acontecerão em nenhum outro lugar que não for o pleno lugar de liderança do Espírito. Então, a pergunta dessa manhã é: como podemos então ser liderados pelo Espírito? Eu imagino que todos vocês sejam como eu, que tomam decisões difíceis, precisam escolher caminhos, precisam fazer investimentos, precisam fazer mudanças, precisam fazer tantas coisas. E como então que a gente pode ser liderado pelo Espírito? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem três formas de nós conhecermos a vontade de Deus. Três formas de nós conhecermos a vontade de Deus. A primeira forma é a vontade ética de Deus, ou seja, mandamentos.
mandamentos. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Sabe? Não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. É quando você começa a entrar na Escritura para conhecer o que Deus pensa, como Deus deve, ou como Deus deseja que nós devamos nos comportar, como que Deus deseja que a gente considere os limites da nossa vida. Então, o primeiro nível é conhecer a vontade ética de Deus, e isso é impossível se você não conhecer a Escritura. Sabe por que tem muita gente, preste atenção nisso, e me entenda bem, eu não estou pregando aqui teologia da prosperidade, faz 20 anos que eu estudo Bíblia, eu tinha que ter muita falta de vergonha na cara de ensinar teologia da prosperidade para vocês. Mas eu vou ensinar uma coisa aqui que é séria. Você sabe por que tem muita gente na miséria? Sabe por que tem muita gente em crise conjugal avassaladora? Sabe por que tem muita gente em crise social e moral, que não tem relacionamento com ninguém, não consegue construir uma esfera de relação abrangente? Sabe por quê? Porque não se dedica em conhecer as Escrituras. Não vive o que o mandamento de Deus ordena. Então, quando o profeta diz assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, o profeta Oséias diz isso, e aí ele ainda amplia, porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu vos rejeitei para serem sacerdotes na minha casa. Quando nós estamos falando na antiga aliança, nós estamos falando de serviço restrito ao tabernáculo. Se a gente transporta isso para a nova aliança, nós estamos falando de todo mundo, porque todo mundo aqui é sacerdote. Então Deus está dizendo o seguinte, o sacerdócio de todos os santos, ele vai acontecer na medida que eles me conhecem. João capítulo 17, Jesus diz assim, a vida eterna é essa. O que é vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Conhecimento. Conhecimento de Deus. E não é o conhecimento apenas cognitivo, da gnose, do saber o que está escrito, mas é o conhecimento empírico, experimentado, do provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, como que isso aqui acontece? Primeiro, eu conheço a Escritura, eu conheço o mandamento. Depois que eu conheço o mandamento, eu pratico o mandamento. E quando eu pratico o mandamento, eu vejo a prova da bondade de Deus como fruto da minha submissão e da minha obediência. Então, como que eu conheço a vontade de Deus? Primeiro eu tenho que procurar a vontade escrita. Escuta o que eu vou falar para você. A maioria das coisas que Deus quer que você faça, viva, estão escritas na Bíblia. Você não desfruta porque você não conhece. Você não desfruta porque você não se dedica à leitura e ao estudo. Você não desfruta por quê? Porque, infelizmente, nós somos brasileiros e a nossa cultura de ler é muito pífia. A gente fala assim, não, fica tranquilo que domingo eu vou lá no culto, o pastor ensina para mim. Mas veja, eu não tenho como te passar, eu teria que passar uma vida inteira aqui com você, toda semana, para te ensinar os pormenores dos mandamentos de Deus. Mas está tudo escrito. Está escrito como eu cuido da minha esposa, como eu cuido dos meus pais, como eu me comporto diante dos anciãos. Sabe, tem gente que às vezes acha que eu sou um babão da pastora Miriam, ou era do pastor Felipe, continuo sendo, em memória. Não é porque eu li o mandamento que diz que diante das cãs brancas a gente tem que se curvar. É mandamento. Então quando eu vejo uma cabeça branca, sabe o que eu faço? Eu que sou um piazão de 36 anos de idade, eu me curvo. Por quê? Porque as cãs brancas, segundo o mandamento, têm que ser honradas.
Sabe por que que talvez alguém não faça isso? Porque não entendeu, não leu, não acessou. Então a primeira forma de eu conhecer a vontade de Deus, eu tenho que conhecer o mandamento, né? O formato, o modelo, o caminho de Deus. Deus, ele protege o seu modelo. Deus tem um modelo de igreja. Deus tem um modelo de sociedade. Deus tem um modelo de mundo. A gente tem que conhecer isso e temos que conhecer a Escritura. Segundo, a gente tem que conhecer a sabedoria de Deus. Primeiro, o conselho de Deus. Segundo, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, aliás, primeiro mandamento, segundo, sabedoria de Deus. Sabedoria é conselho. Não tem a mesma força do mandamento, mas vai levar a sua vida aquilo que Jesus prometeu em João capítulo 10. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Deixa eu só fazer uma consulta aqui hoje de manhã para eu não estar falando com quem não está perguntando. Quantos de vocês que estão aqui hoje de manhã e que desejam ter uma vida abundante? Levanta a mão para eu ver. Graças a Deus, o auditório inteiro. Então, qual é o segredo? Cumpra os mandamentos e conheça o conselho do Senhor, a sabedoria de Deus. Inclusive o apóstolo Tiago nos ensinou a orar pedindo a Deus sabedoria. E ele diz o seguinte: aquele que é falto, ou seja, que ele não tem, que lhe falta sabedoria, peça a Deus, e eu acho esse texto lindo, que dá deliberadamente e não lança em rosto aquilo que deu. Sabe o que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo que Deus é pródigo, é gastador em dar sabedoria. Que Ele quer dar sabedoria. E Tiago está dizendo assim, você só será nécio se você quiser, tolo se você quiser, porque Deus está com carregamento, com um estoque de sabedoria. E todos os dias Deus quer entregar esse estoque de sabedoria na tua vida, de como você administrar os conflitos da tua empresa, como você lidar com o teu patrão, como você lidar com o teu pai, como você lidar com o teu marido, como você lidar com a tua liderança. E não é a sabedoria da terra, é a sabedoria do alto. Você já encontrou aquelas irmãs do coque que não tem o ensino fundamental? Daí você senta para conversar com ela, você fala, Jesus, de onde veio tanta sabedoria? A resposta é do alto, do Pai das luzes. Por quê? Porque Ele dá sabedoria. E você sabe qual que é a diferença de conhecimento para sabedoria? Conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não pôr o tomate na salada de fruta. Você quer que eu repita? Qual que é a diferença de conhecimento para sabedoria? Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na saladinha de fruta. Porque ali não é o lugar dele. Traduzindo, sabedoria é saber o que fazer com conhecimento. Que nem todo inteligente ou intelectual é sábio. Então a sabedoria de Deus, ela faz parte desse tripé que está disponível para nós. Então, primeiro, conhecer o mandamento, a vontade ética de Deus. Depois, conhecer a sabedoria de Deus, o conselho de Deus. E em terceiro lugar, que aí é onde nós vamos entrar agora, conhecer os caminhos de Deus. O profeta Isaías, capítulo 55, ele diz, bem sei que os seus pensamentos são os mais altos que os meus, e os seus caminhos mais elevados do que os meus. Então qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é conhecer o mandamento de Deus, a sabedoria de Deus e os caminhos de Deus. É entender que nós somos discípulos. E Jesus não está encarnado aqui para a gente seguir. Que se ele tivesse encarnado, você pensa que eu estava aqui? Eu não, negócio de pastor de igreja, eu ia segui-lo. Minha vida ia ser nômade. Eu queria com aquela bolsinha assim, só seguindo o mestre.
Mas ele não está aqui, só que ele não nos deixou órfãos, ele enviou o seu Espírito. E o Espírito está aqui, então o processo é o mesmo, é discipulado, é segui-lo pelo caminho. Então, o Espírito Santo está fazendo um caminho, e a gente precisa seguir o caminho do Espírito. Então, pastor, como é que a gente faz isso? Porque agora ficou complicado, porque eu não vejo o Espírito, não sei onde ele está. João 3:8 diz que ele sopra onde quer, não sabe de onde vem nem para onde vai. E como que nós vamos seguir o Espírito? É por isso que a gente precisa da Escritura e precisa experimentar o que a Escritura nos ensina. Então vamos lá. Eu quero conhecer o caminho de Deus, eu quero a direção de Deus. Como que eu faço? Primeira coisa, eu preciso entender que Deus nos dirige através de um relacionamento pessoal. Se você não entender o que está em João 10,14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Olha essa declaração de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Como que se estabelece esse processo? Através de um relacionamento pessoal. Oração, jejum, meditação nas Sagradas Escrituras. Disciplinas espirituais. Eu sempre gosto de contar isso. Eu me lembro, nessas manhãs frias, as memórias afetivas, eu me lembro que, pela manhã, meu pai ele sempre foi muito ativo. Meu pai é da manhã, trabalha muito, é incansável. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, cara, mas você tem um pique, é porque toda vida que eu quero ficar meio preguiçoso, eu lembro que meu pai já deve ter acordado. Eu falo, meu pai já levantou, então eu tenho que levantar também. Né? Que eu sou filho dele, eu tenho que ser melhor que ele. E aí o que acontece? Meu pai acordava cedo, e o meu pai, ele tem uma pisada pesada. Entendeu? Os passos dele, ele não são passos leves, ele anda e faz dum, 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 dum. Ele anda pesado. E aí eu me lembro dessa cena, assim, ó. Me lembro dessa cena. Eu no quarto, o meu quarto era o primeiro da frente, e o do meu pai era o último do corredor. Aí eu lembro que eu estava assim, dormindo, cobertinha, né? Friozinho. Aí o santinho vivo na caixinha. Tal. Só esperando a avó Lourdes de manhã. Aí eu escutava assim no corredor. Tum, dum, 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 dum. Aí eu acordava e eu falava assim, meu pai já acordou. Não era a mãe. Era o pai. Aí beleza, aí eu ficava na cama. Acordou. De repente, eu sentia aquele aroma entrando dentro do meu quarto. O quê? O café. O cheiro do café. Aí o meu pai ia na porta do quarto e falava assim, um cafezinho feito na hora. Aí eu levantava, colocava a calça e ó, ia. E esse código é assim até hoje. Às vezes ele tá lá, eu chamo de vídeo, aí ele fala assim, ó, tô tomando um cafezinho feito na hora. Como que eu posso saber que quem tá andando no corredor da minha casa é meu pai? Por um relacionamento pessoal. Tá aqui, ó. Das minhas ovelhas eu sou conhecido. Porque o fato de Jesus conhecer as suas ovelhas, gente, é óbvio. Ele conhece tudo, ele é Deus. Agora, o grande desafio é das minhas ovelhas eu sou conhecido. É aqui que está o lance. Porque quem precisa de direção não é Jesus. Quem precisa de direção somos nós. E para sermos conhecidos por Ele, nós não precisamos fazer nada. Mas para que nós possamos conhecê-lo, saber quem Ele é, a gente precisa de um relacionamento pessoal. Então, se você se relaciona com Jesus só de domingo em domingo, no máximo uma quarta-feira à noite, com muita dificuldade, com muita indisposição, eu lamento te informar, mas você vai errar muito nas suas decisões. Você vai ter que dar muita volta no deserto. Por quê? Porque você não se relaciona.
levado pelas condições, pelas circunstâncias, pelas oportunidades. Entendeu? Você vai na onde a porta abre, e nem toda porta que foi aberta foi Deus que abriu, porque o diabo também abre porta. O diabo abre porta de motel, o diabo abre porta de boca de fumo, o diabo abre porta da casa da mulher casada, o diabo abre porta de tudo quanto é coisa. O diabo abre porta de negócio para te escravizar. O diabo abre um monte de coisa. Então, se você não tiver um relacionamento pessoal com Deus, você vai sofrer muito, porque você não vai conhecer os caminhos de Deus. Amém? E aí, a gente tem que entrar no segundo ponto, mas pastor Tiago, Deus quer que eu conheça os caminhos dele? Porque ele é misterioso, ele é abscôndido. Sabe o que é abscôndido? É aquele que se esconde e aparece, se esconde e aparece. Imagina um bosque assim, ó, um monte de árvore, aí Deus está atrás de uma árvore e ele fala, oi, daqui a pouco ele some. Você fala, como que eu vou conhecer o caminho de Deus se Deus é assim? A segunda coisa que você tem que entender, e você só vai entender isso no relacionamento pessoal, é que Deus deseja revelar os seus caminhos. Primeiro, como que eu sou guiado pelo Espírito Santo? Eu sou guiado pelo Espírito Santo num relacionamento pessoal com Deus. Segundo, eu sou guiado pelo Espírito Santo sabendo que Deus deseja me guiar. Eu não tenho que brigar para que Deus me lidere. Ele deseja. Olha só, 1 Coríntios 2, de 9 a 16. A gente cita muito esse texto falando de Nova Jerusalém. Não é escatológico esse texto. Esse texto é presente. Põe na tela aí, ó. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, para aqui, o pessoal prega, né? Você vai ver, aqui na terra é assim, mas no céu o que Deus preparou, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem. Agora vamos continuar lendo? Mas, conjunção adversativa. Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Então, o que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que Ele ama, não é oculto para os homens espirituais. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é a mente de Cristo? O Espírito Santo. Está aqui, ó. Então, como ser guiado pelo Espírito? Entendendo que as coisas do Espírito desejam nos encontrar. As coisas maravilhosas de Deus desejam ser reveladas para nós. Certo? Terceiro, então, vamos para a prática. Tem muita teoria, vamos na prática. Como é que eu faço e vivo isso? Terceiro, você precisa entender que existem formas pelas quais Deus comunica a sua direção. E aí nós precisamos nos curvar à ordenança apostólica de Paulo em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Nós precisamos dos dons do Espírito. Então, primeiro, como que Deus na prática vai me orientar? Primeiro, Deus vai te orientar por um testemunho interno do Espírito Santo. 3.1, tá bom?
para você que está anotando. 3.1. Testemunho interno do Espírito Santo. Vamos ler comigo aí o que Paulo diz aos Colossenses? Por gentileza, Colossenses 3, 15 e 17. Olha só o que Paulo diz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. A paz de Cristo seja o árbitro dos vossos corações. Então, nível mais básico, comecei, eu estou aqui diante de uma circunstância, eu preciso ser liderado pelo Espírito. Nível básico, assim, básico do básico, você já conhece o mandamento, você já conhece o conselho, básico. A paz de Cristo é o árbitro do teu coração. Meu irmão, você já ouviu a expressão assim? Fechou meu coração? Eu já tive em circunstâncias que pareciam extraordinárias para mim. De repente, na hora do vamos ver, na hora de passar a caneta, na hora de assinar, coraçãozão velho, ficou peludo. Na hora saiu os pelos assim, parece porco espinho. Amargou o negócio. Como diz o Matuto, o fel veio aqui na garganta. Escuta. Todas as vezes que eu passei por cima disso, nos últimos 20 anos, eu dei com meus burros na água. A vaca foi pro brejo, com a corda e tudo. E aí eu, de tanto errar, aprendi. Fechou o coração, travou o coração, sabe o que eu faço? Largo caneta, largo amizade, o que for necessário, porque eu estou entendendo que o Espírito Santo está me liderando. Eu estou entendendo que não tem paz. E se não tem paz, não tem bênção de Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. E se tem paz, meu amigo, pode vir a tribulação que vier. Você suporta. Por quê? Porque a paz que excede todo o entendimento humano guarda o teu coração. O negócio está quebrando ao teu redor e o cara fala, mas como que você está? Eu falei, meu irmão, eu estou em paz, foi Deus que me mandou fazer isso aqui. E ele vai fazer. Então o nível mais básico, testemunho interno, paz. Ok? Segundo nível, 3.2. Segundo nível, quero ser guiado pelo Espírito. O que eu faço? Eu preciso me submeter a um negócio chamado orientação comunitária. É uma disciplina espiritual. Como que é isso? Olha só o que Paulo diz. Mesmo texto. A paz seja o árbitro do vosso coração, ao qual fosse chamados em um só corpo. Então a vontade de Deus, ela não é testificada só no meu coração, ela é testificada no corpo. Por quê? Porque se a minha mente estiver cauterizada pelo pecado, eu posso ter uma paz. Então eu não posso confiar só em mim, eu preciso me submeter ao corpo. Ao coletivo. Mas vamos ler o texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ou seja, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a opinião de Cristo. Instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Cheio. Eita! Essa é a hora. De quebra. Cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja pela palavra, seja por ação, fazei em nome do Senhor, dando a Ele graças. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, você precisa saber se há paz no seu coração, depois você precisa se submeter à instrução do corpo. E como que Deus nos orienta comunitariamente? Deixa eu te explicar. Tem algumas formas. A primeira, conselho. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, eu vou falar de mim, eu, Tiago Bruno Chagas.
Eu tenho o hábito de ter um conselheiro maduro e aprovado em cada área da minha vida. Então eu tenho pessoas que eu respeito e confio na área das finanças. Eu vou fazer um movimento, eu estou inseguro, eu tenho que fazer um investimento, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou ligar e vou perguntar, cara, vem cá, se fosse você fazendo, como que você faria? Eu quero saber. Eu estou pensando em fazer isso aqui, não fiz ainda. Se fosse você fazendo, como que você faria isso daqui? O cara vai me falar. Cara, eu faria assim, isso aqui é assim, isso se você fizer assim não vai dar bom, assim vai dar melhor. Eu me submeto a esse conselho. Na área pastoral, eu tenho um pastor, que eu submeto o meu coração a ele. Na área de liderança, eu tenho uma pessoa que um dos melhores líderes que eu conheço, eu submeto ao cara. O que o cara está fazendo, eu submeto, pergunto, o que você acha? Criação de filhos. Por quê? Porque a gente tem que entender que por melhor que a gente seja, por mais hábil que a gente seja, por mais inteligente que a gente seja, a gente não sabe tudo. E eu preciso entender o principal. O Espírito Santo não está só em mim, está no outro. E tem coisas que o Espírito Santo não vai falar comigo. Não, mas eu sou o profeta, você não está entendendo como você está falando, pastor. Eu escuto a Deus, eu também. Não, mas eu dou palavra de conhecimento, eu também. E nem por isso eu fico dando palavra de conhecimento para mim mesmo. Chego no espelho e digo assim, ei, Deus me mostrou, você aí. Não é assim, irmão. Eu estou sentindo, moço do espelho, que tem algo chegando na tua vida. Tô vendo um carro, uma casa. E também tem uma viagem, faça as malas. Não é assim, cara. Não é assim, não. Entendeu? Senão daqui a pouco tu é o Lúcifer. Entendeu? Eis que te digo de mim mesmo para mim. Eu só profetizei para mim mesmo uma vez só, vou contar para vocês. Mas não foi profecia e palavra de conhecimento, não. Foi eu mesmo orando por mim. Que eu estava numa luta tão grande e não tinha ninguém para orar por mim. Aí eu pus a mão na minha cabeça, eu me fiz assim e disse, Deus, esse pensamento tira da minha vida. Entendeu? Mas não é assim. Você precisa se submeter ao corpo. Então, na multidão de conselheiros, há sabedoria. Aí outra coisa que você pode fazer, e isso eu faço muito na orientação comunitária. Eu oro a Deus e espero Deus usar a comunidade para falar comigo. Então, por exemplo, acontece muito. Alguns anos atrás eu tinha que tomar uma decisão muito importante. E eu comecei a orar. Senhor, eu preciso tomar essa decisão. Isso aqui é sério. Eu preciso da sua orientação. Eu não quero fazer de mim mesmo. Beleza. Eu falei, mas eu não quero só... Eu tenho uma convicção, eu tenho paz, mas eu preciso ouvir a comunidade, eu preciso ouvir os céus. Aí beleza. Aí eu fui pregar em Fortaleza. Quando eu terminei de pregar, chegou uma irmã da igreja e falou assim, pastor, eu não sei, o senhor estava pregando lá e eu tenho uma palavra para te dar. Eu vi um cronômetro no teu braço girando ao contrário. É como se alguém tivesse disparado uma contagem regressiva na sua vida. Eu falei, Ela falou, alguma coisa vai mudar. Tem um tempo aí que está terminando. Eu falei, amém. O que eu fiz? Fui no meu bloco de notas, anotei. Já tomei a minha decisão? Eu quero a orientação comunitária. Estou lá no bondinho de Jerusalém, indo no Muro das Lamentações orar à noite. Uma pessoa que estava na nossa caravana chega para mim e fala assim, Deus está te dizendo isso. E tem outra coisa, viu? Tem uma contagem regressiva na tua vida. Eu falei, opa. Anotei. Estou num café com pastores aqui, ligam para um outro pastor, um profeta aí conhecido no Brasil. O cara fala com um, dá bom dia, fala com o outro, dá bom dia, fala com o outro, dá bom dia. Quando o celular passa na minha cara, o cara lá do outro lado, tem! Falei, vai, que eu estou procurando. Vai, fala. Começou uma mudança na tua vida. Deus já startou um relógio, tá rodando. Eu falei, ai, papai, tá aí, ó. O que acontece? Escute. E você precisa dar um glória a Deus bem alto com isso.
Deus não tem prazer na sua confusão. Deus quer esclarecer o que Ele quer falar. Ele vai falar uma vez, vai falar duas, vai falar três, até você ter convicção no teu coração para você agir de acordo com o que Ele tem para você. Deus não é Deus de confusão, Ele é um Deus de clareza e Ele nos ama. Ele não tem prazer na gente andar confundido. Muitas vezes o problema é os nossos ouvidos que estão agravados, estão tapados para ouvir o que Deus tem para falar. Mas Deus não tem prazer na sua confusão. Então assim é. E aí, para isso, nós precisamos do quarto elemento e o último dessa manhã. Nós precisamos recuperar o amor pelos dons. Porque como que Deus nos orienta? Deus nos orienta através de pessoas espirituais que são usadas em dons, que são dons de conhecimento. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, visões. Então eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, porque eu não quero ficar aqui só no pentecostal, não, eu quero mostrar na palavra. Olha só, para nós presbíteros da igreja, como que é importante isso? Atos 11, 27, a última coisa dessa manhã, a recuperação do valor dos dons. Porque o Espírito Santo fala através dos seus dons, amém? Então olha só, Atos 11, 27. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Nós estamos no Novo Testamento, ok, gente? Então aqui não é profeta como João Batista, como Elias, que estavam lá isolados do mundo, vivendo lá como ermitões, comendo gafanhoto, e tudo que ia acontecer tinha que conversar com os profetas. Aqui é profeta do Novo Testamento. É uma expressão dos 5 ministérios. Vamos falar aqui comigo assim, ó, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. Eu vou explicar 5 ministérios para vocês nunca esquecerem. Imagina um navio. Tá imaginando? Um navio está atracado, vai zarpar. Tá? Onde que está o profeta? A pessoa que recebeu de Deus esse movimento profético, esse encargo profético no Novo Testamento. Ele está lá em cima do topo, naquele mastro, olhando para o céu e dizendo assim, que hora que nós vamos sair, hein? Acho que se a gente sair agora, parece que o Senhor quer que a gente saia amanhã de manhã. Onde é que está o apóstolo? O apóstolo está lá no fundo do navio, contando se tem comida para todos os dias da viagem, se tem remédio para todos os dias da viagem, se tem estrutura que vai suportar a viagem. Por quê? Porque o profético, ele acompanha a direção do Senhor. E o apostólico, ele cria estrutura e fundamento para que aquela direção possa ser executada. E o mestre está do lado do cara que está dirigindo, que vai dirigir o navio, perguntando para ele assim, quantos cursos você fez para dirigir isso aqui? Você fez a formação básica já de pilotar navio? Me mostra teu diploma. Como é que você sabe? Porque o apóstolo vai dar umas orientações daqui a pouco lá. Se você virar o barco para a direita, e o profeta está lá em cima e vai dizer que é para a direita também. Esse barco aqui vai afundar. O mestre, ele está encarregado de executar o que a palavra diz e transferir aquilo para as pessoas numa linguagem que elas entendam. E o pastor? O pastor está lá na praia dizendo, não pode sair, o irmão da cadeira de roda, aquele está doente, eu não fui na casa do outro ainda, tem que trazer todo mundo, segura o barco, que senão esses irmãos vão ficar para trás. E o evangelista está lá na ponta dizendo, se não sair esse barco logo, o povo da ilha tal vai morrer, porque não pregamos evangelho para eles. Então, meu irmão, isso aqui é a igreja, é a tensão dos 5 ministérios. Os pastores o tempo todo preocupando com quem está doente, quem está lá assim, se esse aqui não entrar, não vai. O apóstolo não está preocupado com quem está doente, que ele tem que pensar como é que o barco vai andar, senão o barco afunda. O profeta está olhando para o céu e dizendo assim, o que Deus quer que a gente faça com esse monte de gente que vai entrar no barco? O evangelista pensando nas ilhas não alcançadas. E o mestre quer saber de diploma, para saber se alguém sabe mesmo pilotar esse barco. Quer ver outro exemplo, 5 ministérios? Imagina um condomínio sendo construído. O apóstolo é o engenheiro. Ele se preocupa que os prédios tenham estruturas para aguentar.
O profeta é o arquiteto. Ele vai muda o quê? Mudou a tendência. Antes era cor branca, agora é preta, agora é nude, agora é off-white. Ele vai atualizando as coisas de acordo com aquilo que vai mudando. O mestre é o mestre de obras, é o cara que está ali cuidando para que os pedreiros façam a obra direito. E o evangelista é quem? É o cara que está lá na unidade já mobiliada, não tem aquelas casinhas, aqueles containers que imita lá a casa, vendendo. E o pastor está com é o segurança do trabalho, está com uma ambulância aqui, o tempo inteiro dizendo, se construir desse jeito aí vai machucar, hein? Esse cara aqui já trabalhou demais, tem que tirar ele um pouco, tem que assumir o lugar. Porque o pastor está preocupado com a integridade. E aí, o que nós transformamos a igreja? Em uma igreja pastoral. Por isso que todo mundo fica sem direção. A vida das pessoas cicla em torno da doença e da cura. Mas não tem direção, não tem fundamento, não tem ensino. Então, assim, o ciclo das pessoas é assim, ai, meu marido, ai, minha filha, ai, eu vi pornografia de novo, ai, pastor, não sei o quê, ai, não sei o quê. E tudo bem, isso é uma dimensão, mas essa é uma dimensão do pastoreio, não é a dimensão da igreja inteira. Faz sentido? 5 funções ministeriais operando. Por isso que no corpo a gente precisa empoderar pastores. No corpo, a gente precisa de quem ensina. Está lá na sala de aula, com o aluno, dizendo, abra a Bíblia aí, versículo tal. Não, isso aqui é isso aqui é cristologia, isso aqui é pneumatologia, isso aqui é doutrina do pecado, isso aqui é doutrina da igreja. A gente precisa do pessoal do plantão médico, da emergência. O cara está chegando todo destruído aqui, tem que ter alguém para atender. A gente precisa do evangelista, que está aí na rua chamando, vem, Jesus está fazendo uma obra lá naquela igreja, José Maria de Brito 2769, vai lá. Mas precisa dos apóstolos e dos profetas. E apóstolo e profeta é fundamento. Eu vou pregar uma mensagem na ceia, não falte a ceia. Eu vou pregar só sobre os 5 ministérios na próxima ceia. Estou escrevendo essa mensagem, não falte. Se faltar vai estar gravado, mas não se confie no YouTube. Venha, escute. Por que eu estou falando dos profetas? Olha só o texto. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria sobre todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Olha o Lucão aqui, o Lucas detonando na narrativa. Não deixou nenhuma ponta aberta. O Ágabo profetizou e o Lucas está dizendo, aconteceu. Porque o profeta de verdade é aquele que profetiza e acontece. Agora, olha a reação da igreja diante da palavra profética do Ágabo. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Sabe o que aconteceu? Veio uma profecia. Não tinha fome ainda, mas a igreja que se move no profético, ela antecipa. Fala, não tem fome ainda, mas o profeta disse que vai ter. Então o que a gente vai fazer? A gente já vai começar a preparar os donativos. Porque a hora que vier a fome, nós já estamos prontos e já temos até para quem entregar lá, que é o presbitério lá do lugar, e nós vamos mandar, porque biblicamente a igreja manda oferta para presbitério. Ou manda oferta para missionário. Está aqui, ó. A gente tem que ter um órgão que gerencia os donativos. Aí beleza, aí mandou. Por quê? Porque eles estavam se movendo pelo profético. Agora, olha só que interessante, isso é Atos 11. E o Paulo está envolvido na parada. Agora, vamos para Atos 21 e 10. Paulo já viajou, plantou igreja, passaram-se décadas. Olha lá, Atos 21 e 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado, olha o Ágabo de novo aí, anos depois, continuou firme no profético. Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando em suas próprias mãos e pés, profeta sempre esquisito,
fazendo umas coisas estranhas, né? Fazendo teatrinho profético, amarrou assim e tal. Sempre o profeta é assim. Disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão para os gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos que Paulo não subisse para Jerusalém. E o que o Paulão fez? Passa. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Entendeu? Então você está percebendo o pleno ministério profético atuando, orientando Paulo? Então a gente mas agora presta atenção. Agora escute o que eu vou falar. Nas duas vezes, a igreja ou Paulo procurou Ágabo? Sim ou não, gente? O Lucas usa as duas expressões, e desceu a nós Ágabo. Porque o profeta de verdade, você não precisa ligar para ele. Ô irmã Maria, o que eu posso fazer hoje? Eu posso sair e comer lá no ou não? Vai fazer mal aquela comida para mim? Eu posso viajar? Vai ter acidente na estrada? Não, isso daí é cartomancia gospel. Tá certo? É o liguejá. Mãe de Ná. Não é isso que eu estou falando. Porque o profeta de verdade, ele sabe te achar. Ele recebeu a palavra, então ele sabe o endereço, ele sabe onde ele tem que ir, ele sabe o que ele tem que fazer. Um dia desse eu estava num culto aqui, o pastor Claudivan estava pregando, falando, foi, você é a testemunha. O pastor Flávio veio aqui e falou assim, ó, tem uma mulher aí fora e disse que Deus mandou ela vir aqui entregar uma palavra para você. Eu falei, tá, pede para ela esperar terminar o culto que eu vou lá. Ela falou, não, tem que ser agora, ela está tremendo lá fora. Aí eu levantei, fui ali na porta. Meu irmão, a mulher descortinou a minha vida em detalhes. Quando foi, Flávio? Falou do passado, do presente e do futuro, das dores, das felicidades. E disse assim, Deus me mandou vir falar aqui para você porque por trás de ti tem muita gente, então ele precisa que você esteja bem. Profetizou e foi embora, nunca mais vi. Porque o verdadeiro profeta, ele é assim. Você não precisa ficar ligando. Ué, você tem um mandamento, você tem o conselho, você tem a comunidade, você tem a multidão de conselhos, a sabedoria, você tem o testemunho interno. Deixa os profetas te acharem. E fica tranquilo, eles te acham, eles estão o dia inteiro só orando para isso. Eles acordam cedo dizendo, Deus, para quem que o Senhor quer que eu profetize hoje? Se Deus quer falar contigo através do ministério profético, Ele vai te achar. Agora, nós precisamos ter essa porta aberta. Precisamos reconhecer quem são as pessoas entre nós que se movem assim e discipulá-las e treiná-las para que elas sejam eficazes. Amém? E último, não apenas a profecia, mas as visões. E aqui eu termino com o próprio texto que nós lemos hoje. Como que Paulo concluiu que ele tinha que ir para Macedônia? Porque de noite, se sonho ou se visão, um homem apareceu e disse, passa a Macedônia e nos ajuda. Lá em casa eu convivo com isso, com a minha Dona Maria. A minha Dona Maria, Susan, tem sonhos que quando ela acorda de manhã, ela fala assim para mim, amor, eu tive um sonho essa noite. Eu falo, ai, tomara que não seja de morte nem comigo. Nesse período que nós estamos aqui, em 5 anos, a Susan teve uma sequência de 5 sonhos. Todos se cumpriram à risca. Ao ponto de eu olhar e falar assim, meu Deus do céu, porque ela fazia o quê? Quando ela acordava, ela me contava ou ela escrevia. E aí era assim, eu dizia assim, até esse detalhe aqui. Como pode? E aí o que acontece? Para vocês verem a dinâmica do dom. Dia 13 de novembro do ano passado foi meu aniversário. E eu estou em casa, liga para mim o Marcos, esposo da Kênia. Eles estão aqui em Foz do Iguaçu agora. E ele fala assim para mim, pastor, eu estou com um pastor aqui da África do Sul, aqui em casa. E quando eu falei de Foz do Iguaçu e falei de ti, ele falou assim, ó, liga para esse pastor porque eu tenho uma palavra
profética para dar para ele. Ele passou 40 minutos comigo numa chamada de vídeo, me entregando uma palavra profética em 4 etapas. Eu tenho ela gravada. E aí eu estava ouvindo, nunca vi o cara falando inglês, o Léo interpretando, o Léo Cassiano, e eu assistindo, ouvindo. E aí um detalhe, eu ouvindo tudo que ele estava falando, muita coisa fazendo sentido, outras coisas para mim que são absurdas sobre o futuro. E aí no final ele falou assim, ó, e a última coisa que eu tenho para dizer para você, diga para tua esposa que ela vai voltar a sonhar. E que Deus vai dar muitas direções através de sonhos. Aí eu falei assim, caramba. Por quê? Porque eu tive essa experiência. Então, de noite, Deus pode te dar visões, sonhos, profecias. Por quê? Porque nós não estamos à mercê da história, nós servimos a um Deus que tem prazer em nos liderar. A minha oração por vocês e por nós é que nós cresçamos nisso. Que você que está aqui não seja um homem carnal, tomando decisões carnais, baseado em coisas que só a sabedoria humana pode mensurar. Mas que você se abra para decisões espirituais. E que você queira conhecer o Senhor. Essa tem sido a minha oração. Eu tenho dito, Deus, deixa eu te conhecer um pouco mais. Deixa eu ouvir os seus segredos um pouco mais. Me deixa conhecer melhor os teus caminhos.